Agora a gente vai pra notícia, assim, que pra mim é a mais impactante aí dessa última rodada, né, um acontecimento fora de campo, né, É notícia do futebol que brasileiro, né, é a notícia do futebol brasileiro aí que é a mais triste e tem que ter uma relevância aqui que a gente não poderia deixar passar, né. A gente não poderia deixar de fazer essa live, falar dessa rodada sem tocar nesse assunto, né, que foi a questão da torcedora do Palmeiras, né, que foi, foi morta, né. é, Ela foi ferida durante a confusão e veio a óbito depois no hospital, por conta de complicações, né. Teve foi uma garrafa atirada por um torcedor do Flamengo, que sofreu 2 paradas acabou cardíacas, né. acabou pegando no pescoço dela e ela teve 2 paradas cardíacas, né, e veio a óbito hoje pela manhã, né. Uhum. A gente vai botar a notícia na tela aí. Eh, a gente como a gente falou no último jogo, né, na última live, a questão dos torcedores com o Luan, a gente teve essa questão dessa torcedora e mais uma vez a gente vê qual é o nível que a gente pode chegar da estupidez do torcedor, né. Sim. Eh, a gente a gente vê uma menina de 23 anos, né, ela sai para ir para ver um jogo de futebol. Né, sua família acha que ela tá indo lá pra se divertir, pra ver um jogo e, pô, do nada tem a notícia que, pô, ela foi ferida, né, Se eu não me engano, era uma torcedora que ia com e frequência, inclusive com pai também, né, com membros da família, assim, era uma torcedora de que frequentava o estádio, né. É, muito triste, mais uma vez, a gente está falando da violência no futebol, né, lembrando que na semana passada a gente viu uma violência, nesse caso, com um jogador, né, mas que também envolviam torcedores, né, envolveu a violência. E a questão que a gente vai debater um pouco sobre isso, né, que é até dessa notícia aqui do PVC, né, o PVC, que é uma notícia que a hã. gente vai mostrar aqui, né, que é um palmeirense, é um jornalista, né, que costuma, né, frequentar o estádio do Palmeiras, é o torcedor, é o time dele, já é É um assumido, torcedor ilustre do é Palmeiras, né, um torcedor ilustre do Palmeiras, e ele explicitou, né, que os erros também da polícia militar, né, a gente sabe que isso daí também é uma discussão que é o produto final, entre aspas, assim, né, a gente já sabe que é esse tipo de coisa, né, é uma morte, é uma mãe e um pai sofrendo, né, a gente viu isso, em brigas de torcedores, a gente vê isso com frequência no futebol brasileiro, né, até que Então, ponto. o Abutre tá perguntando se o que aconteceu foi fora ou dentro do estádio. Foi nas imediações do estádio, mas foi fora da área, né, de jogo em si. Eh, pelos relatos, tiveram 2 torcedores que estavam saindo do metrô, 2 torcedores do Flamengo saindo do metrô, foram identificados por torcedores organizados do Palmeiras, né, Uhum, e na confusão ali num setor onde a polícia deveria ter tido, a atitude de fazer a barreira de separação, não sabe. O PVC até ressalta isso na matéria, né, que eles deveriam, né, o hum. setor onde houve isso é um setor de visitante, onde não deveria ter torcedor do Palmeiras ali, né. E o que acabou acontecendo é que, no meio dessa confusão, até a chegada da polícia, o pessoal ficou trocando, jogando garrafa de um lado e do outro, e numa dessa ocorreu a fatalidade, né. A fatalidade é assim, né, quando você tá com a garrafa, você tá sujeito a acontecer uma coisa dessa. Então, assim, Sim, eh, a gente teve aí uma vida ceifada por conta do futebol, com uma coisa que não tem nada a ver com futebol,
né, um nível de rivalidade/intolerância que foi sendo, alimentado durante os últimos anos aí entre Flamengo e Palmeiras, né. Alimentada por Eh, todos, né, isso é por importante. É todos, alimentada por por todos. imprensa, é alimentada por dirigente, é alimentado por torcedores, muitas vezes Sim, falando usando os termos, é a guerra, exato. é não sei o quê, né, então acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nesses acontecimentos também, né. Exatamente. E aí, no momento onde você já tem um clima bélico, a segurança pública deveria ter um papel Sem dúvida. preponderante para evitar esse tipo de coisa. E a gente viu aí nesse caso, né, pelos relatos, né? Aqui a gente não fez nenhum processo investigativo, né? Isso está na mão da polícia, né? Mas pelos relatos que a gente tem, houve uma parte de negligência da polícia aí, né, em fazer uma barreira decente. A gente vê em outras imagens que vocês podem buscar aí no Twitter, que a gente particularmente não vai ficar passando imagem de agressão aqui para vocês, e até para os Uhum, algoritmos das plataformas, isso cefaria o nosso material, né. uhum. Mas, assim, se vocês buscarem, tá amplamente divulgado aí, você vê a invasão dos torcedores do Palmeiras na zona exclusiva de visitante. A gente no jogo passado do Botafogo teve cenas da polícia militar de São Paulo Sim, o Ângelo batendo em Santa falou isso torcedores, no chat. batendo nos torcedores do Botafogo, entendeu. E assim, eu vi até páginas de rubro-negros identificando certos policiais que estavam nesse caso do Botafogo, dizendo que esses caras só vão sempre ali. Toma cuidado com tal ali, porque aquele ali gosta de bater. Lógico, Sim, né, tá falando de uma coisa onde envolve, né, muitos policiais, às vezes vai ter um ou outro ali que sim. pode Às estar ali na vezes é má uma coisa que intenção. até, assim, além de estar na má intenção, às vezes é uma coisa também que, muitas das vezes, né, o policial também lida com o pior que o torcedor pode oferecer também, Exatamente, né, exatamente. Mas em é uma certos dúvida casos, dupla. às vezes, no caso desse do Botafogo, o torcedor estava com a cerveja na mão, conversando Sim, com o outro, tomou uma é, madeirada nas costas. sim, Então, sim, assim, a gente às vezes tem uma certa hostilidade com o torcedor de fora, sim, principalmente a gente percebe esse bairrismo entre cariocas e paulistas muito grande, e isso a gente eu como flamenguista, eu tenho relatos, e se eu for falar dos relatos que a gente tem aí, a gente tem relatos em todos os estádios da dificuldade que é para o torcedor visitante, né, quando a gente é visitante, chegar. No Sul a gente tem problema, em Minas a gente tem problema, quando não é problema com as torcidas, é com problema com a polícia, tá ligado? A paciência é curtíssima, e como a gente viu em alguns casos aí, o cara não precisa estar fazendo grandes coisas, né, às vezes o cara tá trocando uma ideia, tomando uma cerveja e toma uma madeirada. torcedor comum ser tratado do mesmo jeito que um torcedor problemático, né, isso Exatamente. é a pior Mas coisa. aí, guerreiro, o que que acontece? Você, quando você tem um problema de segurança, você, no caso desse cidadão aí que jogou a garrafa na menina e levou, chegou né, no final das contas assassinou a menina, né, meu irmão? Sim, Né, a gente tá aqui tentando, né, não usar essa coisa, até porque o algoritmo não, esse tipo de coisa, né, não é legal, mas assim, o que aconteceu foi isso aí, ele tá sendo indiciado, ele foi preso no momento em flagrante, né, agora, né, com elas, primeiro tinha sido preso em flagrante pela tentativa de, sim, agora o já foi fato foi concretizado. consumado, né. Então, É, assim, tem que responder, né, nesse caso aí, a gente espera que o CPF, né, uhum. seja o foco E o dessa pior punição. além de e ainda tem uma outra coisa em relação a isso, né, Porque porque você infelizmente a vida dessa menina não volta mais, né, não volta que isso mais, sirva é de isso. aprendizado, né, porque, assim, a gente vê muito em alguns momentos as pessoas achando que a solução, né, não sei se o que que você acha nesse sentido, que a solução para acabar com a violência do estádio é simplesmente você alijar o torcedor visitante de assistir o jogo. Eu Sim, particularmente não penso assim. Quando você tem um problema desse, né, isso é um problema de polícia, a polícia tem que resolver. Mas, assim,
A gente percebe um certo também despreparo. No Rio de Janeiro, meu amigo, assim, a gente que vai no Maracanã, você que vai a São Januário, meu irmão, a torcida visitante tem um amplo meu irmão, você não chega nem perto dos cara, é quarteirões e quarteirões de É, distância. São Januário mais ou menos, porque o É porque lugar ali é ali um é não mais não é hostil tão um pouco, né, em mas relação assim, ao visitante, mas sim, no o Maracanã, BEP é super preparado para isso. A gente tem um sim, batalhão específico para cuidar de estádio e grandes eventos, sim, entendeu? Então, é, assim, por mais que os caras também tenham eu tenho minhas críticas para eles, eles botam os caras para descer em lugar errado, como fizeram com o Flamengo e Botafogo agora no começo do ano, que deu um problema do cacete, que foi o que alijou novamente as organizadas dos 4 grandes do Rio, dos estádios novamente, né, que foi o estopim para isso tudo. uhum. Eh os caras minimizam e tendo pelo menos fora do Rio, quando é torcedor de fora, os caras dão uma ampla proteção, porque sabem também que a repercussão é diferente de quando acontece entre nós cariocas aqui, né, entre nós fluminenses, né. Uhum. Sim, sim. E o pior disso tudo é que, assim, além de não fornecer a segurança de quem está indo para o espetáculo, né, de quem está ali para ver o jogo de futebol, né, ainda tem o outro lado, né, que é como que a Miyukinha está falando aqui no nosso chat aqui. Eu Uhum. nunca fui, morro de medo, né. Então, assim, como que você consegue ainda, pensar, né, que o estádio é um ambiente que na teoria, né, e na prática também tem que ser assim, um ambiente familiar. Né, Sim. um ambiente que a família que você vai conseguir levar a sua mulher, o seu filho, o seu pai que é de idade, para você conseguir ver o espetáculo também, né. Então além de você não, fornecer a segurança para quem está ali, né, no Você gera um espetáculo, total desinteresse pra quem não você gera um desinteresse da pessoa aí, e às vezes assim, é o desinteresse motivado pela falta de segurança, né, assim, não é nem pelo nível tem do espetáculo, pelo que vai ver, ou se tá caro ou se tá barato. relacionamento direto com a questão só financeira, mas a questão das organizadas em si, que é geralmente quem é o ponto de tensão nesses momentos, quando tem torcida de fora. Você não vê muito povão criando problema, com tanto que você vê quando tem Flamengo e Vasco no Maracanã, a gente tem setor dividido. Se Flamengo e Uhum, Fluminense tem setor da leste a oeste são divididos entre os quando é 50-50. As uhum. pessoas conseguem conviver pô, eu sou seu amigo, meu irmão, você é vascaíno, eu sou Sim, flamenguista, é. entendeu? A Sim, gente com convive em certeza, paz, é a gente não exatamente isso, né, entendeu? é mais uma vez É uma questão de o civilidade, tá ligado? As sim, pessoas têm que e entender mais uma isso. vez isso daí é uma pequena parcela que acaba gerando essas coisas, né, Sim. isso não é uma coisa da maioria, Não, né, longe de ser, porque você tá num sim. estádio como o Maracanã ou mesmo o Allianz Parque. O Allianz Parque ontem estava com 43.000 pessoas. Você imagina 43.000 pessoas resolvendo brigar, meu irmão. É, entendeu? Exatamente É isso. caos, amigo, é caos É, total. Então, assim, se percebe que a maioria das pessoas que estão dispostas a irem lá são pessoas que estão lá para ver o espetáculo ou fazer parte do espetáculo, né? Se entendem como parte do espetáculo. Mas uhum, tem ainda uma parcela resistente que acha que o bagulho é bélico, que acha que a questão da rivalidade do futebol vai ser resolvida sim, com sim. sangue, tá ligado? Sim, exatamente isso. E isso daí você E no acaba final vendo das esses contas a maiores gente conflitos, né, fora do estádio, né, e uma coisa que a gente poderia ver é o nível de uma segurança nos estádios hoje em dia, é os caras grandíssimo. sabem, meu irmão, é 1 milhão de Sim, câmeras, meu irmão, entendeu? Eles sim, sabem que se tiver uma briga generalizada ali, vão ser identificados, entendeu? É sim, muito, exatamente. muito difícil, entendeu? Muito difícil não Exatamente ser isso, identificado, ou exatamente não vão isso. conseguir nem sair do estádio, em certa forma, porque se você fecha os acessos do estádio, você meu irmão, Exatamente isso, é isso que eu digo dos arredores ali, porque os arredores, a mobilidade urbana, a polícia militar, os próprios organizadores do espetáculo, né, sim, eles têm que tentar, prevenir o máximo possível disso,
sim, Né, se você tiver que segurar torcedor visitante, se você tiver que fechar a rua tal, se você tiver que dobrar o contingente de policial, enfim, muitas hoje em dia você tem um trabalho de inteligência, né, por exemplo, das organizadas, né, há pouco tempo atrás, no primeiro Flamengo e Vasco do ano, né, que a gente viu 1 milhão de brigas espalhadas, mortes de torcedor também, né, sim. isso daí vai ser uma inteligência policial dessa daí entrando na internet hoje em dia, ela consegue saber Mapeia. aonde vai começar a briga, quem que está instigando que vai começar a briga, para onde que essa caravana que vai arrumar a briga, ela sai da onde, ela vai para onde, né. Hoje em dia você consegue ter um controle muito maior do que você tinha Sim, sobre isso na década de 80, 90, né, que você contava mais com infiltrados, contava mais com uma coisa dessa. Hoje em dia não, a informação está aí. Galera sim, marca de tampar na porrada no Twitter, né. Então, assim, é uma coisa que também, além da selvageria dar uma pequena parcela, que isso é uma pequena sim, parcela, né, essa pequena parcela ainda não é tratada do jeito que deveria tratar para prevenir e para punir, né, nos é, 2 modos, né, nos 2 modos, exatamente. né, tanto para prevenção desses acidentes quanto para punir, né. A Para que gente a não vê gente esses caras evite presos. outros Ó, casos, o sim. Anderson falou mesmo, olha só, a situação do Luan, né, falou que 2 agressores que estavam lá era daquela galera que matou o menino de 14 anos lá do Rojão, no estádio, né, do Ah, Corinthians, esqueci né. o nome do menino. Sim, Kevin do não sei o que lá, né, Kevin Espada. Kevin Espada, isso daí, Sim. exatamente. Tomou um Então você vê que, sinalizador assim, naval, né, dentro do estádio, porra. anos depois, né, você vê que, porra, ainda são as mesmas pessoas, velho, que estão fazendo esse tipo de coisa, né. Então, Sim. assim, pô, esse cara não é tratado como bandido, velho? Que Não, história é por essa, isso que no né? nosso conteúdo, quando a gente botou no o conteúdo do Luan, eu fiz questão de ressaltar que foram alguns membros, foram membros, porque às vezes as Sim. pessoas gostam de achar como se fosse a torcida como um todo, tá ligado? E Sim, isso é uma coisa que acaba pô, a Gaviões é muito maior do que aqueles caras sim, ali, tá ligado? com São muito, certeza, muito maior, tá ligado? com Então certeza. assim, é difícil arrumar uma solução pra isso, tá ligado? Eu acho que a solução não é só torcida única, né, Também essa é acho uma que acho não. que é uma torcida preguiçosa das nossas autoridades. Lógico, o poder público tem muito mais do que se preocupar com o futebol, mas o futebol faz parte da nossa cultura, entendeu? Então Sim, como parte da sim. nossa cultura, eles têm que dar viabilidade pra isso também, É uma segurança. atividade recorrente nas cidades, que acontece 2, 3 vezes na semana, né, dependendo da cidade, e é Não, uma e faz atividade parte que da leva cultura do muita gente. brasileiro, Sim, entendeu? com Não é uma coisa certeza. né, Sim, não é uma coisa que surgiu do nada. Tá aí, velho, sim, Brasil, futebol, praia, não é isso? Que sim, não são esses os mantras que o povo exatamente. continua repetindo? Então, assim, eh, o que eu peço, que eu entendo, assim, eu como torcedor rubro-negro, assim, eu fico feliz que esse malandro tenha sido detido, tenha sido preso, entendeu? Para que não recaia sobre toda a torcida do Flamengo uma pecha que não é nossa, entendeu? Sim, Esse maluco vai ser responsabilizado, ele ser julgado. Infelizmente, essa vida já foi perdida, entendeu? A gente não tem como trazer essa menina de volta, né? sim, E que isso sirva de aprendizado para as autoridades entenderem que, assim, ou faz o negócio bem feito, se propõe a fazer o troço bem feito, entendeu? Ou então diz que é incapaz e a gente tem os clubes dão uma solução de forma privada, com segurança privada, com não sei, é. os clubes dão uma forma de dar viabilidade de A segurança gente pra não pessoa ir tem voltar. boas referências disso, né, Sim, mas porque aí, bispo, se faz um plano, se faz um estudo, e aí, eu acho que é uma coisa, assim, às vezes um pouco extrema, mas às vezes a gente vai ter que parar o futebol pra parar de morrer gente, sim, mano, entendeu? sim, sim. Porque senão, às vezes vai chegar um ponto que vai ficar insustentável, mano, Porque porque aonde vai parar, né, sim, aí agora morreu essa menina, sim, no Maracanã, meu amigo, assim, os caras vão estar em plena segurança, entendeu? Na segurança sim, total, nada vai acontecer com eles nos entornos do Maracanã, entendeu? sim, Pouco provável.
Assim, mas o que isso pode gerar é uma bola de neve incapaz de controlar, porque vão ter viagens da torcida do Flamengo a São Paulo para enfrentar outros times. Sim, Os torcedores do Palmeiras vão ter que vir aqui ao Rio, enfrentar outros times do Rio. sim, E sim. co e se isso for escalando, a gente vai parar onde, entendeu? É, vão se enfrentar novamente ainda nesse campeonato, Vão se né. enfrentar novamente, invariavelmente, só que agora é aqui, né. E Sim, aqui, assim, pela minha experiência de Maracanã, entendeu? E esse tipo de cena é praticamente impossível de ser visto, tá ligado? impossível, se acontecer Pelo alguma coisa em contingente arredores, longínquos, assim, né. longínquos, longínquos, longínquos. Isso Sim. nunca vai acontecer ali no meio do povão, tá ligado? O Não, é. povão dos cara nunca vai ser influenciado. Vai ser sempre uniformizada contra uniformizada ou alguma coisa do gênero, tá ligado? Sim, sim. O que não Mas o impede povo também de sobrar para uma pessoa nada a ver ali nos não, arre e às vezes que não é, tenha nada a ver com futebol, com nenhum dos outros sim, times, como a gente já é, viu acontecendo, né, porque quando sim, a gente vê, às vezes, certos encontros desse, meu irmão, é cena de guerra civil, meu irmão. É é, bomba, é pau, é sim. pedra, é É carro, nego jogo garrafada. garrafada, nego jogando É, carro em cima dos outros, moto, não quero nem saber, meu irmão. sim. Tiro, É, tiro. tiro, a gente já viu, a gente sabe como é que funciona, entendeu. Sim, E pra galera que ainda não, assim, quer aí já é uma questão a mais, mas quer um conteúdo para entender um pouco disso, vocês podem assistir aí, o Cazé fez react esses dias do canal Peleja, que é um canal que faz conteúdo sobre torcidas organizadas, e mostrou um pouco do que é o Brasil, o que são as sim. organizadas no Brasil, e se vocês quiserem ir até um pouco mais atrás, tem o Real Football Factory, que é da Muito bom. ESPN, muito bom, que vai mostrar sobre todas as vários organizados no mundo inteiro, né, em alguns pontos do Sim, mundo, né, e aí vocês vão entender também como é que era esse clima até um pouco alguns anos atrás, que esse coisa não desapareceu, né, sim. mas É, The Real Football Factory eu acho que é uma série do início dos anos 2000 ali, né, um pouquinho depois 2003, talvez ali, 2004, sim. talvez uns 2006 Mas é aí, não uma sei. realidade que o Pelé já deixa bem atual. Se você quiser Sim, fazer, sim, essa junção, assiste um, depois assiste o outro, meu exatamente. irmão, você vai entender Os muito bem conteúdos são qual é muito o nível bons, dessa parada. né. E você não precisa nem muito longe, você olhando no Twitter aí, você consegue ver o potencial tanto para o bem quanto para o mal. Entra Sim, lá, ritmo das torcidas no Twitter, aconselho a vocês a verem, vocês vão ver as festas mais lindas possíveis e imaginárias que as torcidas do Brasil e fora do Brasil conseguem fazer. hum, Mas vocês também, assim, já dou o alerta que vocês também podem ver cenas iguais, a gente vai ver cenas que aconteceram ontem no Allianz Parque. As brigas em volta, né, a sim. confusão acontecendo. Então, assim, O lado bom e o lado ruim, né, vai ver nos 2. vai ver o futebol, como é que é o É, entorno sim, do futebol e como é que é o futebol de sim, verdade, né, porque a gente não sim. pode, pô, tem E o acho futebol que acontece muito mais do que dentro de campo, né, velho, tem muito sim, mais do que acontece nas 4 linhas. sim. E para arrematar isso, né, acho que assim, fica mais uma vez nosso repúdio aqui a mais um ato de violência, né, dessa vez que foi fatal, né, que tivemos uma fatalidade, né, e que a gente não tem que, né, ficar tendo que bater nessa tecla. Vamos bater sempre que for possível, porque isso é uma notícia que não pode deixar passar batido, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, tem que falar sobre, mas que a gente consiga ver medidas efetivas de verdade para cada vez menos a gente estar precisando falar sobre isso, alguma família está precisando sofrer em relação a isso, né? Que as pessoas tenham segurança para conseguir frequentar um espetáculo de futebol, como o Murilo falou aí, né, uma coisa que está enraizada na nossa cultura, uma coisa que é passada sempre de pai para filho, de vô para filho, de mãe para filho, né, uma coisa que a gente já nasce com isso, né, aqui no Brasil. Então que a gente Difícil consiga desassociar da nossa sociedade, né. difícil e que a gente consiga, né, conseguir curtir esse espetáculo de uma maneira como a gente curte tantos outros espetáculos, né. Ninguém vai para outros espetáculos de entretenimento com esse medo que vai para o futebol, né. Medo da Então violência, às vezes, exatamente.
Exatamente, e que sejam punidos todos os agressores, todos os infratores, né, punidos de Exatamente. verdade, né, que tenha uma punição grande aí, né. Essas são minhas considerações finais, não sei se você quer arrematar com mais alguma coisa aí. É, sobre esse assunto, acho que a gente já reforçou bem, Sim, só novamente lamentar o ocorrido, né, prestar minhas condolências aí à família aí, né, que exatamente. é um episódio triste aí, a gente como amante do futebol fica triste que isso tenha acontecido, ainda mais sobre a pretensa pecha da rivalidade aí, né, e de Sim, algumas intolerâncias que a gente sabe que ainda existe, né. Fica aqui meu abraço a todo mundo que participou dessa live, né, pedir para todo uhum. mundo aí que puder seguir a gente nas nossas redes sociais aí, a gente tem nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar subindo essa live, né, Exatamente. e partes dela, né, os conteúdos também cortados para o pessoal poder ter umas não Exatamente, precisar ter exatamente que isso. correr essa maratona toda aí para chegar nesse ponto. Tem a página do Instagram, né, que Sim, vocês eu vou podem estar seguindo. deixar aqui O o bicho vai Linktree, botar o aqui Linktree e agora. você que tiver no YouTube, os links vão estar aqui na descrição, certo? Exatamente. Todo vídeo nosso aí vai ter os links aqui na descrição aqui, de tudo que você pode consumir da gente aqui, então é só você colar que você vai ficar aí a par aí, de tudo que a gente anda fazendo aí. Exatamente. Show?